Eu... Onde está a parte? Tu tem? Eu quero aproveitar o meu pequeno expediente. Ah, tranquilo. Tem um problema com o tempo aqui, problemas técnicos. Obrigada, vereadora Andressa Malman. Quero aproveitar para seguir falando no tema que eu estava abordando anteriormente, que sim, o vereador Iago até falou fora do microfone ali sobre chamar o Galafassi solicitando esclarecimentos. Eu acredito que vai ser, sim, uma proposição dessa vereadora. Eu estava dialogando ali com a vereadora Daiane Mello também, porque todo mundo que tem, acredito que todos os vereadores e vereadoras têm aqui demandas da habitação, e quando a gente percebe que chegam informações, no mínimo, distorcidas, estranhas, sobre um serviço que deveria ser um serviço básico oferecido pela Secretaria de Habitação, e há hoje o entendimento do nosso executivo de que não deve mais fazer esse trabalho, sendo que várias famílias estão aguardando, vereadores e vereadoras, várias famílias, vereadora Estela, estão aguardando material. E tiveram o compromisso da Secretaria de que teriam acesso ao material, vereadora Daiane. Agora, a gente ouve um discurso de que não terão mais, esse serviço não será mais oferecido por N fatores. Falam para uma coisa, para outra. Agora, esse discurso do orçamento, de fato, é algo que tem me cansado particularmente, porque quando eu olhei o orçamento da nossa cidade, acreditei que veria ali menos dinheiro, menos recurso para a habitação. E, pelo contrário, vi um recurso muito maior. Então, qual que é a justificativa para acabar com essa importante ação da Secretaria de Habitação? E eu queria aproveitar para falar aqui que tem diversos projetos que eles podem, né, ter atenção e podem ter o apoio e podem ser realizados pelo Executivo. Na oportunidade que tive de ir até a Secretaria, a diretora de Serviço Social me apresentou o projeto, que era um projeto muito encampado pelo vereador Jack, que é a questão do residencial para os idosos, vereador de Abreu. Naquele momento, ela me apresentou o projeto, apresentou a necessidade de recursos de mais de 6 milhões, já lhe concedo, vereador, mais de 100 milhões para construir um residencial para idosos, que são para aqueles idosos que muitas vezes não têm, né, vínculo familiar, né, enfim, necessitam de uma moradia. Nós sabemos, né, os idosos aposentados têm um salário, enfim, e muitas vezes o salário deles dá para pagar só a moradia. Então, pensar no residencial para idoso é poder hoje responder a uma importante demanda que existe na nossa sociedade, na nossa cidade, de uma forma mais efetiva, de uma forma coletiva, com projetos diferentes. Fiquei feliz, porque ontem ela me informou que algumas secretarias se comprometeram a contribuir com o projeto e hoje já tem metade do recurso para realizar esse projeto, e agora falta metade. Me comprometi com ela, disse que veria também as possibilidades com as nossas deputadas de recurso. Já faço esse pedido também aqui. Também falei para ela que falaria com a vereadora Sandra Boneto para apresentar esse projeto para a Comissão do Idoso aqui da Câmara, porque eu acho que é um importante projeto. Então, nós temos várias alternativas. Nós temos o debate sobre o FUNCAP e o orçamento que pode ser direcionado para o FUNCAP para poder fazer casa popular. É um financiamento, a gente não vai oferecer casas gratuitas para as pessoas. É uma casa mais acessível. Esse projeto já formou vários bairros da nossa cidade, então podem ter a nossa atenção, né? O que a gente não pode é ficar dando desculpas para que o Executivo não cumpra o seu papel a partir do compromisso que eles mesmos fizeram, né, no programa eleitoral, no início do governo, e agora, por visão de alguns, né, acharem que simplesmente podem parar de fazer as coisas na nossa cidade. Sua parte, vereador Sandro Fantinel. Vereadora, obrigada pela parte, parabéns aí pela pauta que a senhora está trazendo, e eu quero aqui relatar também, junto com a senhora, uma situação parecida, que quando o secretário Jack estava como secretário da Habitação, ele conseguiu para mim, né, o kit de uma casa para uma senhora lá do interior, que vive hoje num lugar insalubre, esperando que fique pronta a casa. O secretário Jack conseguiu o kit da casa de imediato, né, e fazem 6 meses, né, esse secretário, o vereador Jack, colega, 6 meses que o kit está lá embaixo de uma lona, que o pessoal ficou de ir lá montar a casa dela e até agora não foram, e ela está num lugar insalubre e a casa lá embaixo de uma lona, os materiais para ser montado. Então, eu não entendo por que toda essa demora para ir montar uma casinha de 5,5 por 5,5. Obrigado, vereador.
Vereador Sandro Fantinel, o senhor trouxe um outro elemento extremamente importante. Nós temos poucas equipes hoje na nossa cidade. Então, a Secretaria de Habitação poderia investir esse recurso, inclusive ter mais equipe, pensar uma forma de ter mais pessoas para construir casa. Porque tu concede material para uma família, uma senhora como essa, como que a senhora vai construir? Ou como que ela vai pagar para alguém construir? As pessoas não têm condição não porque não querem, porque recebem um salário que permite elas terem acesso ao básico, que é o alimento e mais alguma coisa. Então, a nossa Secretaria de Habitação tem que parar com essa percepção de ser uma secretaria irrisória, uma secretaria pequena. Nós precisamos usar os nossos recursos e pensar formas para que a gente tenha uma Secretaria de Habitação que realmente responda às necessidades da nossa cidade. Então, a nossa bancada, senhor presidente, vai estar convocando nos próximos dias, sim, o secretário Galafaz para poder dar explicações para essa casa, porque esse discurso de que não tem dinheiro somente não pode servir como desculpa para acabar com serviços e ações importantes do nosso executivo. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa Marques.